Você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Os crentes falam tanto sobre isso, né? Vamos abrir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: hoje Deus tem uma palavra para você. Mas por que nós cristãos falamos tanto que a Bíblia é a palavra de Deus? Irmãos, e nós falamos com convicção, nós falamos com certeza, sem nenhum tipo de dúvida. Por quê? Realmente, será que a Bíblia é a palavra de Deus? É o que vamos ver no devocional de hoje. Eu já te convido, fique aí. Deus quer falar com você por meio desta palavra. Iniciamos ontem uma série de devocionais onde vamos meditar um pouquinho na Bíblia. Vamos aprender mais qual o significado da Bíblia, qual a origem da Bíblia, por que conhecer a Bíblia. E hoje, a Bíblia é a palavra de Deus? Ou seja, você não pode perder, porque você precisa conhecer mais dessa palavra, você precisa entender e se alimentar. No final estaremos orando por você e por sua família, então fique comigo. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Está na presença firme com Jesus? E quem aí está no propósito com Deus, lá no Instagram comigo, hein? Quem está orando pela manhã, meditando na palavra à tarde, fazendo um devocional à noite, vamos que vamos. Quero saber quem está comigo, está gostando? Tem se alimentado? Você está achando que está conseguindo ter mais comunhão com Deus, intimidade? Já teve alguma experiência com o Senhor? Me conta que eu vou compartilhar, porque isso edifica as nossas vidas, amém? E se você chegou até aqui, você é mais do que vencedor. Ô Glória, já escreve também. Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Eu te amo, ovelhinha. Você chegou até aqui para meditar na palavra e isso é bênção. Vamos nos alimentar e aprender mais. Começamos um novo assunto ontem. Você gostou? Você entendeu? Vamos fazer o nosso resumo? Escreve aqui o que você entender de hoje, hein? Faça igual a irmã Laila, que está escrevendo tudo, que entende, porque isso ajuda aqui a sua mente, faz a sua mente, o seu músculo se exercitar, previne Alzheimer, hein? E guarda no coração também. Não se esqueça que o cérebro é um músculo e você precisa exercitar para ele não ficar, né, aqui, ó, todo sem atividade. Aí você começa a esquecer as coisas. Então, ouviu aqui o devocional, para e começa a relembrar. O que eu ouvi mesmo? O que eu ouvi? Pega a canetinha, começa a escrever, ou escreve aqui pra mim, me manda áudio no Instagram que eu ouço, não consigo ouvir no dia, tá, irmãos? Mas manda aqui que eu leio, manda lá que eu leio, vou compartilhar o que você entender, tá? Mas exercita, vamos que vamos, cuidar do templo, que é a casa do Senhor. O nosso corpo é o templo do Senhor, amém? Vamos lá então? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Olha o que diz aqui em segunda carta ao Timóteo. Anota! Capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, toda a escritura, irmãos, não fala só parte, fala toda a escritura é inspirada por Deus. Homens escreveram, mas estes homens foram inspirados, foram cheios por Deus. Irmãos, pescadores escreveram a Bíblia, pessoas simples, humildes, que não sabiam como escrever, como fazer algo tão perfeito assim. Foi o Senhor, foi a inspiração, foi o Espírito Santo que soprou, que inspirou, que lembrou. Tem unção aqui na palavra. Então, primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia não é um livro meramente escrito por homens. Ela é inspirada. Inspirada, do grego, significa soprada. O Espírito Santo soprou. Então, se o Espírito Santo soprou, se veio, ô glória, da fonte do Senhor, é a palavra de Deus. Segundo, irmãos, a Bíblia carrega uma unidade sobrenatural, ou seja, não tem explicação esta unidade que ela carrega. Nós vimos no devocional de ontem que ela foi escrita por cerca de 40 autores, 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, língua diferente,
lugares, cultura, tudo diferente. E ela foi escrita ao longo de 1.600 anos. Não foi de um dia para o outro. Naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, vocês sabem, né? Claro, irmãos. E com essa diferença de tempo todo, 1.600, 40 pessoas que não se conheciam. A Bíblia carrega, irmãos, um assunto único: Jesus. Como pode isso, irmãos? Sobrenatural, inexplicável. Ela carrega um único assunto. De Gênesis a Apocalipse. Ela aponta para Jesus. Ela aponta para a nossa salvação. Ela é coerente. Não tem quando você vê algo muito coerente? A Bíblia é coerente. Ela se encaixa, falamos disso ontem. Não é, irmãos, sobrenatural? Em 1.600 anos, 40 autores diferentes e uma única mensagem. Única mensagem, meus irmãos, ela carrega de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, não há dúvida, ela foi inspirada por uma única fonte. A fonte é Deus. Quem inspirou Moisés lá no Velho Testamento foi o mesmo Deus que inspirou Paulo aqui no Novo Testamento. Oh, glória, saiu da mesma fonte, aleluia! E essa fonte hoje está aqui. E quando nós estamos proclamando de Jesus, quando nós estamos falando do Senhor, igual neste momento, você sente esta fonte jorrar. Oh, aleluia! Você sente o Espírito Santo se movimentar. Você sente as águas, a presença dele. Você sente o Senhor. A fonte é a mesma lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, e hoje, aqui em 2025, ele ainda está falando, ele ainda fala, a fonte está aberta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia! Terceiro, irmãos, ela se cumpre com precisão. Profecias escritas há mais de 100 anos, 200 anos, se cumpriram. Aqui no Velho Testamento diz que uma virgem iria conceder e daria luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel. Se cumpriu. Outras profecias também se cumpriram, várias. Nenhum outro livro existem tantas profecias que se cumpriram com exatidão, se cumpriram com certeza, como a Bíblia Sagrada. O que não nos deixa dúvida que a fonte é o Senhor, o sabedor de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o Deus de ontem, de hoje, que sempre será. Não há dúvida. Você conhece algum outro livro que trouxe profecias que se cumpriram com tanta exatidão como a Bíblia Sagrada? Porque eu não conheço não, tá? Não conheço. Se cumpriu tudo, irmãos, tintim por tintim. E ainda hoje se cumpre a palavra. Ainda hoje tem cumprimento. É algo tremendo, oh glória. É como que o Senhor é soberano. Quarto, porque a Bíblia transforma vidas até hoje. Milhares de testemunhos ao redor do mundo, irmãos. Existem milhares de testemunhos ao redor do mundo, onde pessoas relatam que após lerem a Bíblia, são curadas, restauradas, renovadas, transformadas, são libertas pelo poder da palavra. Que palavra é essa? Ah, claro, é a palavra de Deus. Só Deus pode alegrar o coração. Pessoas que estavam com depressão, tristes, angustiadas, começaram a ler e sentiram alegria, foram curadas. Enfermidades, foram pessoas saradas. Pelo poder, vários, milhares de testemunhos. Ou seja, essa palavra é viva. E aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala sobre isso. Fala que essa palavra aqui é viva. Escuta, porque a palavra de Deus é viva, ó, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É penetrante. A palavra de Deus é penetrante, ó, ela penetra. Olha o que diz ainda. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ó, do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra e entra lá até a divisão da alma
e do espírito e das juntas e medulas, irmãos. Entra lá dentro a palavra, na alma, no espírito, e é apta para discernir os pensamentos. Ó, a palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ah, irmãos, me fala que isso aqui é um livro comum. Não é comum, irmãos. É um livro vivo. Oh, aleluia! É vivo. É vivo. É um livro vivo. Aqui tem vida. Aleluia! Alabaxu de cantar, alabaxai. Aleluia! É vivo. É vivo. Aqui tem vida. Como que pode um livro comum? Pega um livro comum de direito aqui. Vai fazer isso? Não, não vai. Vai penetrar lá na alma, no espírito, juntas e medulas? Vai discernir pensamentos, intenção do coração? Ah, não existe. Ele é único, não existe. Aleluia. E você ainda tem dúvidas que a Bíblia é a palavra de Deus? É um livro vivo. Oh, glória. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Escreve aqui: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Para finalizar, 5. O próprio Jesus fez menção, irmãos, várias vezes da Escritura. Ele disse assim, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus disse quando foi tentado: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí depois Jesus disse de novo no versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que tremendo, o próprio Jesus citou as Escrituras, porque quando Jesus esteve aqui na terra, existiam, irmãos, escritos, né, o Velho Testamento. Então citamos aqui 5 pontos que confirmam, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você entendeu este devocional, se você compreendeu, você precisa curtir, você precisa compartilhar para o máximo de pessoas que você te conhecer, que você tiver aí no seu contato, para que as pessoas tomem conhecimento. Estamos em uma geração muito incrédula, as pessoas estão duvidando, mas, irmãos, que palavra cura? Que palavra é apta para discernir pensamento e intenção do coração? Qual livro que se cumpriu com tanta exatidão as profecias? Qual livro que existe, irmãos, tão coerente, escrito em tantos anos, 1600 anos, com pessoas diferentes? Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Escreveram, irmãos, assim, ó, com conexão, com coerência, e tudo se liga. A mensagem é única. Irmãos, é a palavra de Deus. E eu também oro para que você possa valorizar mais este livro, que é tão vivo, irmãos, tão vivo. Infelizmente, hoje as pessoas não querem muito escutar sobre a palavra genuína, a palavra verdadeira, não querem aprender igual você está aqui aprendendo. As pessoas, elas querem ouvir aquilo que agradam, né? Promessas, só bênçãos, mas nós temos que entender essa palavra. Não é maravilhoso quando você para entender como Deus fala? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Vamos continuar firmes nesta caminhada. Jesus está voltando. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Deus, muito obrigada por esta palavra. Querido Deus, obrigada pelo seu amor. Obrigada por ter deixado conosco uma palavra tão viva. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós. Quanto amor, muito obrigada. Perdoe nossos pecados diante de Ti. Neste momento, Senhor, coloco nas Tuas mãos esta pessoa que está acompanhando este devocional. Vai ao encontro dela, abençoe. Senhor, toque nesta pessoa, conceda a ela a vitória que ela precisa. Abra as portas, Senhor. Estenda as Tuas mãos em o nome de Jesus, Pai. Visite a família dela, visite a casa. Senhor, nós acabamos de meditar agora, de aprender que a Tua palavra tem poder. O Senhor ainda hoje cura, ainda hoje liberta, e nós cremos e estamos aqui, Pai. Então opere em nosso meio, opere nesta casa, opere nesta família, opere entre nós, Senhor. É o que nós te clamamos, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém.